Boa noite, igreja. Graça e paz, tudo bem? Espero que estejam todos bem na medida do possível, né? Acho que estamos aí um pouco, não sei se ansiosos, né? Pela volta, pela normalização de tudo isso que está acontecendo, né? Em especial aqui no nosso país, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o tempo de Deus para que esteja se resolvendo. Nós vamos estar dando início, né, fazendo a leitura no Salmo número 51. Né? Quem tem sua Bíblia aí pode estar abrindo aí no Salmo 51, ou quem está com o seu celular pode acessá-la, né? Salmo 51. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém? Vamos estar orando neste momento? Pai de amor, graças damos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, ó Pai, mesmo não sendo nós merecedores, ó Pai. Obrigado pelo teu Filho Jesus, que foi morto ali na cruz do Calvário e perdão dos nossos pecados, para que nós nos tornássemos mais alvo do que a neve, ó Pai, como diz aqui a tua palavra. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, que nós possamos estar procurando seguir os teus princípios, os teus ensinamentos, seguir o que diz a tua palavra. Sabemos que não é fácil em meio ao mundo que oferece tantas outras coisas aí que são atrativas aos nossos olhos, mas que nós possamos estar refletindo nas coisas que podemos fazer que desagrada ao Senhor, que o Senhor nos ajude a ter uma mente de Cristo, a ter um pensamento de Cristo, apesar de sermos muitos falhos, mas que nós possamos estar pensando antes de agir, antes de falar, às vezes, alguma coisa que possa magoar alguém, que nós possamos estar tendo a tua palavra como regra de fé, ó Pai, para que a gente venha seguir o que diz aqui os seus ensinamentos, procurar a ser santo, como santo é o Senhor, ó Pai, mesmo sendo falhos, sendo pecadores, mas que nós possamos estar tendo cuidado em tudo para não desagradar o Senhor, ó Pai. Continua conosco, ó Pai, abençoa o culto desta noite, o mensageiro, que a Tua palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai estar ouvindo, né, cantando o hino número 123 do cantor cristão, né, Bendito Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante teu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois quem mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, irmãos. Vamos estar fazendo nossa leitura bíblica desse domingo, que se encontra em Salmo 75. Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo:
Parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Nesse momento a gente vai estar orando pela vida do Xande, pela vida das pessoas que estão com Covid, para a recuperação delas, pela economia do nosso país e para que Deus possa estar fortalecendo a nossa igreja cada dia. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelos dias que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor, ó Pai, possa estar dirigindo, Pai Santo, nesse momento a vida do Xande, Pai Santo. Que o Senhor possa ser, ó Pai, com a recuperação dele, Pai de amor. Que o Senhor possa estar cuidando e protegendo ele a cada momento nesse período de recuperação, Pai Santo. Quero te pedir também nesse momento para que o Senhor possa estar visitando cada pessoa que foi contaminada e que está se recuperando, ó Pai, desse vírus, Pai. Que o Senhor possa estar protegendo cada um e que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde conforme a tua vontade, Pai Santo, conforme o teu querer, Pai de amor. Te pedimos também, Pai Santo, nesse momento, para que o Senhor possa estar dirigindo a nossa igreja, que o Senhor possa ser com cada membro da nossa igreja, fortalecendo a cada dia a sua caminhada na fé, Pai de amor, cuidando de cada um deles e protegendo de todo o mal, Pai Santo. Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, possa ser também, ó Pai, nesse momento tão difícil, ó Pai, como foi esse ano, ó Pai, que mexeu drasticamente com a economia do nosso país, para que o Senhor possa estar agindo, ó Pai Santo, na recuperação, que o Senhor possa estar movendo, dando sabedoria, ó Pai, para os nossos políticos, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, estar trabalhando em prol do povo, Pai Santo, e que a economia possa estar restabelecendo, Pai Santo, e que nós possamos, ó Pai, ter momentos de paz e momentos de tranquilidade, ó Pai, e que também o Senhor possa estar visitando aqueles desempregados, Pai, que o Senhor possa estar providenciando, ó Pai, nesse momento de recuperação, emprego para aqueles, ó Pai, que estão precisando, Pai de amor. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para louvarmos o Senhor. E nós temos motivos de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu creio que continua fazendo. Nós temos muito, muito a agradecer ao Senhor. Eu convido você nessa noite, juntos, adorarmos e declarar a Ele nessa noite que nós somos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Graças
Boa noite, meus irmãos. Quero compartilhar hoje com os irmãos uma mensagem. Nós já vimos essa mensagem em 2018 no grupo, no nosso encontro de sexta-feira. E eu quero compartilhar hoje com os irmãos, aí todos os irmãos poderão estar ouvindo o recado de Deus para nós nessa noite. Como estou lidando com a situação dolorosa e irreversível que tem afetado a minha vida? Eu quero pensar então com os irmãos nessa noite com o seguinte tema: aceitar aquilo que eu não posso mudar. Nós estamos lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do verso 7 ao 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos fale nessa noite através da sua palavra. Pai, nós queremos rogar o teu nome, ó Deus, para essa noite, que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da tua palavra, que nós possamos estar fazendo com que ela penetre em nossas mentes, em nossos corações, para podermos colocar em prática, ó Deus, nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos trazido através da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quais são as realidades inabaláveis de nossa vida, diante das quais precisamos da graça de Deus para aceitar aquilo que nós não podemos mudar? Jesus, se pudesse, mudaria sua condição de única oferta aceita por Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único que Deus aceitou para que pudesse se entregar ali naquela cruz por nós, para nos redimir. Mas se ele pudesse, ele mudaria a sua condição dessa única oferta. E Mateus então vai registrar o momento que Jesus estava lá no monte, orando ao Pai, e ele vai dizer o seguinte lá em Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então Jesus, orando ali separadamente, ele busca a Deus e ele diz: Senhor, se for possível, meu Pai, afasta de mim esse cálice, me tira desse momento difícil. Mas ele depois volta a falar: não seja como eu quero. Vejam que o querer de Jesus estava ali, presente na vida dele. Mas ele abre mão do seu querer e da sua vontade para fazer a vontade do Pai. E ele vai dizer: não, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que seja feita a tua vontade na minha vida. E foi-me dado espinho na carne, e isso o apóstolo Paulo disse. Espinho é sempre algo que dói, que incomoda. Além disso, não há como esquecer o espinho encravado na carne. Não tem como esquecer quando você tem um espinho ali que te atormenta. Às vezes você esquece que ele está ali, mas ele te lembra quando por algum motivo você sente novamente ele ali te incomodando, né? A vontade que se tem
é de imediatamente arrancá-lo para nunca mais você sentir aquele espinho ali te incomodando, te fazendo algum mal. O espinho traz lágrimas e muitas vezes a sensação de derrota. Afinal, não conseguimos arrancá-lo. E ele continuará nos incomodando enquanto estiver ali na nossa carne. Pois é, Paulo tinha um espinho. E segundo ele, esse espinho ele recebeu para que, devido às suas revelações que ele recebia de Deus, não tornasse orgulhoso. Paulo classifica esse espinho como mensageiro de Satanás. A Bíblia não diz o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. A Bíblia não fala qual era essa dificuldade que o apóstolo Paulo tinha. Sabemos que apenas o espinho na carne o atormentava. Paulo, e que Deus não retirou esse espinho do apóstolo Paulo. A função desse espinho na carne do apóstolo Paulo era de mantê-lo humilde, de mantê-lo ali na forma de humildade. Sem dúvida, o apóstolo Paulo sofreu bastante com esse mensageiro de Satanás, com o espinho na carne. E o texto fala que ele ora 3 vezes para que Deus pudesse, então, livrar o apóstolo desse espinho. Mas a resposta que ele recebe, então, de Deus foi: a graça te basta. A minha graça te basta. Deus não retirou o espinho da carne do apóstolo Paulo, mas Deus ajudou o apóstolo Paulo nas suas fraquezas. Talvez, como Paulo, você tenha um espinho na carne, que pode ser a sua família. Quando nós temos na nossa família problemas, dificuldades com nossos filhos, com o cônjuge, então nós sofremos com isso. E muitas vezes nós sofremos muitos e muitos anos com esses espinhos. E outra coisa pode ser oportunidades passadas. Você teve algumas oportunidades na vida e você deixou passar, e isso te atormenta até hoje, você não consegue viver tranquilo por isso. Outras coisas são traumas vividos, traumas que nós vivemos muitas vezes na nossa vida, e esses traumas nós carregamos por nossa vida toda. Tragédias, muitas vezes, que nos assolam, e essa tragédia acaba arrastando em nossas vidas por muitos e muitos anos aí, consequência das suas boas ou más ações, de decisões que você tomou, também, muitas vezes nos traz aí essa situação difíceis, doenças. Muitas vezes esse espinho na carne pode ser uma doença que você tem, e você sabe que essa doença ela não vai passar, que ela vai continuar na sua vida enquanto você estiver aqui nessa terra. Algum acidente, que nos deixou aí lesado, deixou com alguma lesão grave, e nós sabemos que não há como reverter essa situação. Desemprego, muitas vezes muito tempo, muitos anos aí batalhando para tentar um emprego, e não consegue, não ter sido talvez aprovado no vestibular, seja um outro espinho na carne, talvez algo que você tanto ansiava e queria e não aconteceu. Não ter sido selecionado talvez para uma vaga de emprego, tanto que você almejava ali, que você queria, talvez você tenha certeza que aquele emprego seria seu, e acaba você não conseguindo então aquela vaga. Término de um relacionamento, você estava num relacionamento que para você era algo estável, e de repente esse relacionamento desaba, acaba. Impossibilidade talvez de uma gravidez, de ter um filho, talvez esse seja o seu espinho na carne. Perda de um ente querido, entre outras coisas, que pode entrar na nossa vida aí como espinho na carne. Deus, ele nos abençoa, não destruindo ou retirando o mal que muitas vezes nos aflige e nos enfraquece, mas transformando nosso sofrimento em motivo de fé, crescimento espiritual e testemunho da sua graça e amor eterno. Deus vai moldar
nosso temperamento, o nosso caráter, e muitas vezes vai fazer isso usando pessoas ao nosso redor. Outras vezes pelas enfermidades, e outras vezes pelas lutas nas quais nós estamos enfrentando, nós estamos passando. Paulo vai dizer que aquele espinho na sua vida tinha um propósito, para eu não me tornar arrogante, Paulo vai dizer, cheio de si, como um ego inflado. Então Paulo fala que o propósito daquele espinho, então, era para que ele continuasse sendo humilde. O apóstolo havia aprendido a desfrutar da graça de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a tantas lutas, ele aprendeu a desfrutar da graça de Deus. Fraquezas e lutas dessa vida, mesmo enfrentando isso, ele aprendeu, nessa situação, a desfrutar da graça de Deus. E ele diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O termo aí, repouse, tem o sentido de fazer o seu tabernáculo, deixar que o Espírito Santo de Deus pouse sobre nós, como nos temos no tabernáculo no Antigo Testamento. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós sentimos então esse repouso, essa tranquilidade, que nós sabemos que Deus está conduzindo todos os momentos de nossas vidas. No texto, o apóstolo Paulo clama 3 vezes pedindo que Deus remova o que ele chama aí de espinho na carne, objeto de uma grande dor na sua vida. Mas Deus não removeu. Mas Deus disse para ele: a minha graça é suficiente para você, Paulo. Sendo assim, Paulo entendeu e descobriu como lidar com aquilo que ele não podia mudar. Ele aprendeu a lidar com isso. E ele vai dizer: eu me gloriarei ainda mais, alegremente, nas minhas fraquezas. Meus irmãos, quando nós entendemos que somos fracos e em tudo dependemos de Deus, nós descansaremos, assim como o apóstolo Paulo descansou. E eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza. Isso é descansar em Deus. Isso é esperar em Deus. Porque nós sabemos que a direção da nossa vida está nas mãos dele, está na mão de Deus. E que ele nos conduzirá sempre pelo melhor caminho. Paulo vai dizer: regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Então, tudo aquilo que o apóstolo Paulo passava, para ele era motivo de alegria, porque ele sabia que ele era fraco, mas que Deus estava trabalhando na vida dele através daquelas fraquezas da vida dele. E ele vai dizer assim, pois quando sou fraco é que sou forte. Porque ele sentia nessas fraquezas a mão de Deus conduzindo a vida dele em todos os momentos. Quais são os propósitos de Deus com os espinhos? Quais são esses propósitos? Então eu queria ver com os irmãos alguns desses propósitos de Deus para os espinhos. Então o primeiro propósito de Deus para os espinhos está lá no verso 7, O espinho na carne evita um sentimento de orgulho. Foi aquilo que o apóstolo Paulo disse, para ele não se orgulhar que Deus havia colocado aquele espinho em sua carne, para que não houvesse então o orgulho ali do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos grandes homens usados por Deus na história. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, de Romanos a Filemão. Foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas ele era gente, ele era um ser humano, Ele era uma pessoa, ele era um pecador. E dentre os muitos pecados, o que poderia dominar a mente de Paulo seria o orgulho. Ele poderia se orgulhar de tudo isso que ele estava fazendo ali, onde Deus estava dando oportunidade dele fazer. O orgulho teve sua origem em Lucifer.
Ezequiel, no capítulo 28, 17, nós lemos assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por toda a terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Satanás, então, ele elevou seu coração por causa da beleza que ele tinha. Ele se orgulhou com tudo isso, né? E por causa disso, então, ele foi lançado porque ele quis ser melhor que Deus, superior a Deus. Paulo recebia revelações de Deus e foi chamado para ser apóstolo. Paulo era o alvo fácil do orgulho. Ele poderia se achar independente ou melhor do que outros por ter uma intimidade maior com Deus. E Deus concede a ele uma dificuldade que faz perceber que sem Deus qualquer problema é difícil. Deus permite dificuldade em nossas vidas, meus irmãos, para que nós cheguemos cada vez mais perto dele. Nós precisamos largar o orgulho, muitas vezes, que nós temos. E é interessante, né, que o segundo ponto, o espinho na carne faz a gente orar mais. É o verso 8. Paulo vai falar que orou por 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse o espinho da sua carne. E isso acontece conosco também, quando nós estamos passando por dificuldades. Nós vamos nos achegar muito mais perto de Deus através da oração. Quando está tudo bem, oramos menos. Nós buscamos menos a Deus em oração. Quando as dificuldades começam a surgir, meus irmãos, sem dúvida, nós vamos buscar mais a presença de Deus. Nós vamos mais perto de Deus nos achegar através da oração. O texto nos diz que o apóstolo Paulo orou 3 vezes. 3 vezes ele ora para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Talvez você esteja passando também com espinho na sua carne aí, de algum daqueles modos que eu já citei. Você tem orado, buscado a Deus para que Deus tire esse espinho da sua vida? Ou talvez Deus já tenha te revelado que esse espinho vai permanecer na sua vida. Você aprendeu, conforme o apóstolo Paulo, a se alegrar mesmo nessas situações. Você sabe que não haverá reversão, mas você sabe que a graça de Deus está sobre a sua vida e você pode assim descansar com essa graça de Deus. O terceiro, o espinho na carne manifesta a graça de Deus. O Senhor nos diz: a minha graça te basta. É bastante difícil convivermos com situações difíceis, circunstâncias contrárias. Não é fácil viver dessa maneira, com luta constante. Mas o Senhor manifesta a sua graça no meio da tempestade. No momento que nós estamos passando por dificuldades, Deus nos apresenta ali sua graça. Deus nos dá alívio da situação. Às vezes não mudando a situação, mas fazendo com que nós tenhamos condições de viver em meio a essa tempestade, em meio a essa situação que muitas vezes nos desagrada. Não é à toa que na carta aos Romanos Paulo diz: pois sabemos que todas as coisas batalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Suas dificuldades são parte do plano de Deus e Deus traçou esses planos para a sua vida. Nós precisamos crer que Deus está conduzindo todas as coisas e você pode sentir a graça de Deus sendo suficiente na sua vida quando você coloca a sua vida nas mãos dele e sabe que ele vai conduzir a sua vida. E assim como Jesus, você vai dizer: faça a sua vontade, Deus, na minha vida, não a minha. Que a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é agradável. O quarto e último, o espinho na carne manifesta a força de Deus em nós. Toda luta traz um desconforto. Toda luta que nós enfrentamos nos traz algum tipo de desconforto. Muitas vezes
tristeza, angústia, que acaba nos abatendo, nos deixando muitas vezes enfraquecidos. Né? E muitas vezes enfraquecidos realmente na fé, devido a tantas lutas. Né? Nós ficamos vulneráveis aí ao ataque do inimigo. E Satanás muitas vezes aproveita essa fraqueza para nos atacar. Por isso nós precisamos entender e estarmos debaixo dessa poderosa graça de Deus. Para que na hora do ataque desse inimigo, nós podemos ter forças, sabendo que nós estamos sob a graça de Deus. E assim podemos lutar contra os ataques aí, as ciladas de Satanás. A verdade é que nós somos fracos. Né? Paulo, escrevendo a sua segunda carta, aí no capítulo 13, aos Coríntios, no capítulo 13, 4, vai dizer: pois na verdade foi crucificado em fraqueza. Aqui ele falando de Jesus, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Paulo fala que, mesmo sendo fraco, ele iria viver no poder de Deus para servir. E é da mesma forma que nós devemos estar vivendo no poder de Deus, mesmo sendo fraco, mesmo nos sentindo muitas vezes ali abatido. Por isso precisamos da ajuda de Deus a cada momento. Ao acordar, não poderíamos nem sequer abrir os olhos quando nós acordamos, se não fosse a graça de Deus em nossas vidas. E é a graça de Deus que te mantém de pé. É a graça de Deus que te mantém firme até hoje. E sem ela, você não consegue fazer nada. Por isso que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos, né, que nós conhecemos aí, mesmo com essa dificuldade que ele tinha, mesmo com esse espinho na carne. Ele sabia que era fraco, mas ele não viveu a sua vida em cima da sua fraqueza. Ele viveu a sua vida sob a graça de Deus. Porque ele sabia que a graça de Deus na vida dele é suficiente. Assim como nós precisamos saber também que a graça de Deus na nossa vida é suficiente. E eu quero terminar dizendo que Deus nos abençoe e nos faça entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que vivem debaixo da graça do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, irmãos, e que nós possamos então aprendermos a viver com nossas fraquezas, mas debaixo da graça de Deus, sabendo que Deus é quem conduz a nossa vida. Nós não temos força nenhuma para nos conduzirmos a nós mesmos, mas Deus nos conduz, nos dando graça, nos dando da sua misericórdia. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus mais uma vez, encerrando esse culto. Obrigado, Pai. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que é o Senhor que conduz nossa vida. Nós sabemos que somos fracos, que nós vivemos uma vida aqui muitas vezes de luta, de dificuldades, muitas vezes tem esses espinhos na carne, Pai, que nos incomoda, nos enfraquece espiritualmente e muitas vezes nos tentam até nos afastar do Senhor. Mas nós queremos, a Deus, viver debaixo da Tua graça. Assim como o apóstolo Paulo, nós queremos entender que a graça do Senhor nos basta, que o Senhor nos dirige mesmo sendo fraco, que o Senhor nos dá vitória mesmo na fraqueza. E que nós possamos entender, Pai, que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, porque é o Senhor que está nos conduzindo, é o Senhor que está nos dando direção. Abençoa, Pai, abençoa a Tua igreja aqui no Parque Guarani, abençoe, Deus, a vida de cada irmão e nos conduza, em nome de Jesus. Amém.